bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Kylie e essa é minha colega Gabs. Estamos aqui apresentando o nosso PI, que é o nosso projeto integrador, com a nossa primeira edição do nosso podcast Mentes em Debate. Mic's up. Para isso, a gente tem um convidado muito especial que está aqui com a gente hoje. É o Felipe, mais conhecido aqui no Campus EC como Lipão. O Felipe, ele é o Business Partner, o BP do campus. O Business Partner é aquela pessoa que faz o meio de campo entre o RH da empresa e os colaboradores. Então, o Lipão, ele é responsável por todo esse Campus EC, que é o da nossa faculdade, né? E hoje a gente vai estar conversando com ele sobre um tema muito especial, né, Kylie? Isso mesmo. A gente vai falar sobre gestão de conflitos dentro das nossas empresas. O tema gestão de conflitos, ele é assim, ó, barra pesada, né? Muito importante. Muito. Então, como é pesado. Ele é muito importante. Muitas vezes a gente foge dos conflitos, assim, que nem o diabo foge da cruz, né? Com certeza. E é justificável. E é justamente por isso que a gente escolheu esse assunto pra gente conversar hoje. A gente vai desdobrar todo esse assunto, toda essa questão que é muito difícil, que as pessoas fogem, que a gente não gosta. Daria o meu melhor. Entrando em todos os aspectos dentro do assunto. Todos os aspectos. Uau. Então a gente queria começar, vamos tentar começar pelo básico, né? Bom, claro. Como é que a gente faz, Lipão, na tua opinião, pra gente identificar um conflito, quando existe uma situação que a gente de fato precisa se mexer, se posicionar de alguma forma? Muito obrigado por estar aqui, é um prazerzaço, de verdade. Prazer mesmo, não é aquelas frases tipo, prazer, não, prazer mesmo. Obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui, né? O prazer é nosso, né? É bom porque quando a gente vê a galera preocupada em falar sobre esse assunto, Sim. que muitos não querem falar, então pra gente isso é maravilhoso. Então obrigado por isso, pelo prazer da oportunidade. De nada. Conflito. Primeiro de tudo, conflito, basicamente, de uma forma bem didática e lúdica, conflito é uma divergência de opiniões. Segue o plano A. Mas eu acho que é o plano B. Ok, já se instalou um conflito. A galera não sabe identificar quando um conflito é ruim, quando um conflito é bom. E muitas pessoas podem se perguntar, poxa, mas conflito ele é bom? Sim, conflito é maravilhoso. Eu sempre, às vezes, estimulo o conflito, porque é a partir de um conflito que a gente consegue construir pensamentos. E chega até a ser um momento de aprendizagem. Com certeza, aprendizagem, reflexão, e isso é muito importante. Então, primeiro tabu aqui que a gente pode quebrar, conflito não é algo ruim. Conflito é algo bom. É que as pessoas não sabem mediar um conflito, não sabem ter as técnicas para poder conduzir esse momento e muitas das vezes se sente, ameaçado, então vou levantar a guarda. Aí barreira já automaticamente sobe. Positivo. A gente vê um conflito, a gente já pensa, Muito. vai começar o primeiro round, isso. é agora. Exatamente. E aí, qual é o resultado que se espera de duas pessoas que não sabem mediar um conflito? Briga. Briga. Quem que vai ganhar? O que bater mais. É isso. Aí um acaba sempre... Muito. Então, por exemplo, a gente ouve muitas frases do tipo, por exemplo, eu trabalhei num departamento e uma pessoa expressou uma frase do tipo, inconscientemente ela soltou, oi, tudo bem? E tava super bom. Eu falei, como eu posso ter o prazer em te ajudar? Aí a frase dela, preste bem atenção. E aí é sempre uma antena que a gente fica ativo, né? Então, por exemplo, eu vim aqui conhecer, mas principalmente eu vim brigar por um desconto. A frase dela, eu vim brigar por um desconto... Aí você já fica, como assim? Ela nem percebeu que ela falou isso, mas ela falou numa expressão positiva tão legal. Eu vim brigar por um desconto. Então já sei que inconscientemente ela já está preparada para poder, né? Então a gente não vai brigar, pode ficar tranquilo, a gente vai dialogar, a gente vai construir pensamentos, eu vou te explicar por A, mais B, mais C, que compõe isso. Então acho que conflito é isso, é uma divergência de opiniões, Gabs, e isso é muito importante. Por alguns casos é ruim, mas na esmagadora maioria o conflito bem mediado ele traz resultados maravilhosos. É interessante que nem sempre o conflito ele é explícito, né? Tem uma frase muito boa que uma vez eu ouvi que diz assim, um problema só é um problema quando as duas pessoas sabem disso. Olha, então, às vezes, existe ali um conflito implícito por baixo, ali por trás do véu, Verdade. mas só eu, Gabriela, estou ciente disso. Às vezes eu tô com um problema com uma pessoa, existe ali uma situação que está se construindo, nem sempre eu sei se a outra pessoa sabe. Então, eu acredito que nem sempre o conflito ele seja
com as duas pessoas já armadas, né? Ok. Às vezes é uma situação que eu penso, putz, eu vou ter que sentar e conversar com essa pessoa, vai ser uma conversa difícil. E eu acho que isso também é um link difícil da gente ter o feeling, né? Sim. Como é que eu posso fazer para saber, tá, essa situação aqui eu posso deixar passar. Não, essa situação aqui eu sento para conversar. Não, essa situação aqui eu vou trazer uma instância superior. Vou trazer um RH da minha empresa, vou trazer meu gerente para conversar. É um campo difícil, né, da gente sentar. Aí a gente até pensa de quando que é exatamente a hora de você, como que você, como colaborador, gestor, consegue identificar quando é você que tem que resolver o problema ou quando está na hora de você chamar um superior, alguém que conheça mais do assunto para resolver o problema. Maravilhoso. O exato momento. Existem alguns indícios. Depende muito de como você se encontra naquele momento. Então, por exemplo, se eu tenho uma maturidade emocional, eu sei exatamente qual é o meu limite, o quão disposto eu estou a dedicar força física e mental para mediar esse conflito, é algo muito importante. Se você não tem um controle emocional, é bem provável que você vai espanar nos primeiros 2 minutos de conflito. E saber onde você está Exatamente. emocionalmente. A ideia nesse é sentido. justamente essa. Você ter um controle emocional e saber mediar um conflito é ter uma visão do todo. Porque muitas pessoas, é muito inconsciente isso, né? A psicologia explica muito isso, mas inconscientemente a pessoa te puxa para a área de especialidade dela. Sim. Especialidade no tipo, por exemplo, o pai ele foi pedir um desconto e ele era especialista em economia, era formado em economia. Aí também, Quando né? nós Já abala. Entendeu? Nós Pai, estávamos na estuda época economia. da pandemia, por Sim. exemplo. Então, ele foi lá justificar com muitos argumentos para que nós reduzíssemos de uma forma tremenda a mensalidade. Só que a gente entendeu que ele estava tentando puxar a gente para a argumentação dele para que nós ficássemos sem argumento. Sim. Então, é ali que entra um ponto muito importante. Opa, peraí, ele está me trazendo para a área dele, então ele não está me escutando para me ouvir, literalmente, entender para atender. Ele está me escutando para responder. Então, isso aí é um grande problema. Então, se a pessoa está te escutando, ouvindo ali, você está conversando, a pessoa e ela não E sempre quer... Te tesoura agora, acabei de te Isso. tesourar, exatamente. Aí sempre tá, vamos dizer, brigando pela palavra o tempo inteiro na conversa. O foco, uma boa dica para uma mediação de conflito é você não entrar na área de especialidade da pessoa para poder simplesmente ficar no debate com ela. Ficar num campo neutro. Não, exatamente isso. Então estamos focando na solução do problema ou estamos focando no problema? Isso é muito diferente. Então, por exemplo, se nós estamos falando aqui, por exemplo, um exemplo de mensalidade. Não, porque na pandemia existe imposto e o governo faz isso. Ok, isso é focar no problema. Então nós estamos argumentando aqui para tentar justificar o argumento dele. Opa, mas peraí, qual que é a sua dificuldade? A sua dificuldade é o pagamento desse mês? Não tem problema, a gente dá uma seguradinha, a gente congela, a gente tira juros, multa, a gente parcela em 2, 3 vezes, pensando na solução. Então, geralmente, a gente conduz a mediação do conflito com frases chaves. Então, por exemplo, se uma pessoa hoje, ela vem contigo, brigando na área de especialidade dela, e você sente, opa, peraí, ela está me puxando para lá. Uhum. Então, essa frase ela é muito forte e me ajudou muito na época de cobrança extrajudicial. Sim. Então, a gente cobrava é a palavra que a gente usa assim, mas a gente entrava em contato para saldar esse valor em aberto em época de pandemia. E nós estamos falando de milhões de reais. Isso é muito importante. Então, eu sempre trazia essa frase: paizinho, vamos focar na solução ou vamos focar no problema? Eu acho mais interessante focar na solução. E o meu tempo aqui é todo seu. Pode ficar tranquilo. Então, eu trago ele para a solução do problema, dou um chacoalhão do tipo, opa, isso aqui não tá levando a nada. E o cara já fica, opa, nossa, não, pera. Verdade. Realmente. É verdade. Então, ele quer focar na solução. Então, a gente traz para a solução e num curto espaço de tempo, com tempo de qualidade, a gente traz a solução para ele. Então, respondendo a pergunta, qual é o melhor momento da gente poder identificar se eu resolvo por aqui ou chamo uma instância superior? Isso é muito importante. Primeiro é você se conhecer. Isso é fato. Se você não se conhece, trabalhe com isso. Leia livros, escute, pesquise, fale com pessoas, coloque em prática argumentos, enfim, se provoque. Isso é muito importante para você ter uma resiliência bacana. Sim. Primeiro de tudo, se conhecer. Se nesse momento
em que você está tentando focar na solução e a pessoa está focando no problema, se você deixa nítido para ela de que a solução é o melhor caminho, mas ela quer de fato permanecer intencionalmente, ela não quer dar o braço a torcer. Faz sentido isso, talvez, por um exemplo. Você está conduzindo a mediação de conflito, mas você, sem querer, isso acontece muito, você a constrangeu, você a expôs. Sim. Isso, pro ego da pessoa, machuca. Já é um baque. Nossa, uma coisa eu vou falar assim, oi, tudo bem, eu sou o Felipe da cobrança e eu quero saber quando você vai pagar a sua dívida. Aí Poxa, você já fala de novo, nossa. me ligando. Ou, oi, tudo bem, paizinho, eu sou o Lipão, trabalho no NASP. Eu gostaria de entrar em contato contigo para te dar uma boa notícia. Eu não vou desligar o telefone enquanto eu não resolver o seu problema. Eu estou à sua disposição. Estamos juntos nessa. Vamos lá? Tem um saldinho aberto. Quando e como você entende que seja interessante dentro do seu planejamento financeiro familiar para poder resolver esse problema? A pessoa fica até interessada no que você tem que falar. Demais. E quando, então, voltando e finalizando essa pergunta, né? Quando não há esse acordo de vontades, quando a pessoa intencionalmente ela está dedicada a focar no problema da solução, ou no problema e não na solução, aí eu acredito que seja o melhor momento para chamar uma instância superior. Porque ali, no tete a tete, no frente a frente, no ano a ano ali, não resolveu. Não resolveu e essa decididamente. Isso vai trazer um prejuízo? Vai trazer um prejuízo. Então, chama a instância superior, explica literalmente tudo, não passe somente a sua versão. É muito importante passar o quadro geral. E se tiver tempo, que seja específico na sua explicação. Isso é muito importante, porque agora o seu líder, ele sabe exatamente tanto do lado oposto quanto o seu também. Porque o papel da liderança é entrar em contato com os dois lados. Sim, para achar um meio termo. Esse exemplo que tu deu do atendimento, para mim, é espetacular. Porque, na verdade, eu acho até que é um pouco mais complexo do que só isso que tu disse, porque muitas pessoas usam o atendimento para conseguir depositar suas frustrações. Nossa! Então, às vezes a pessoa, essa questão que tu disse da gente alinhar a comunicação, eu acho que é essencial, porque muitas vezes a pessoa, ela entra na conversa, ela não está querendo resolver o problema. Isso é muito de perfil. Eu percebo assim, isso até nos meus relacionamentos interpessoais, com as minhas amizades, com a minha família. Às vezes eu estou conversando e é muito do meu perfil focar na solução. Tem ali o problema, dificilmente eu fico martelando no problema, mas isso não é do perfil de todo mundo. Então, essa questão da mediação do conflito, eu acredito que além da gente conseguir alinhar a comunicação, tenha muito a ver com a gente ter essa habilidade, desenvolver essa habilidade. Porque se eu estou de encontro com uma pessoa que eu tenho uma relação, essa questão do conflito não é só para trabalho. Não é para família, para amigos, para todas as relações. Então, se eu tenho uma situação onde eu preciso ali, de fato, existe um conflito, eu preciso desenvolver essa capacidade de converter essa situação. Eu preciso trazer, você disse, né, da gente não entrar no nível da habilidade da pessoa, tem que trazer para o meu nível de habilidade. Pode até entrar, Gabs, eu vou até brilhando. Você pode até entrar, contanto que seja focado na solução do problema. Com certeza, porque senão a gente fica dando volta. Rodando, não anda. É verdade. Pá. Nossa, porque falar sobre isso abre um leque, né? Comportamentos. E Felipe, qual exatamente é o papel do RH na mediação e solução de conflitos entre os funcionários de uma empresa? Isso é uma pergunta muito, muito séria e ela é muito importante. Eu gosto muito dessa pergunta. O papel do RH é trazer equilíbrio, harmonia. Hoje a galera não entende ou tem muita dificuldade para entender de que o RH está aqui para mediar o conflito. Então, por exemplo, hoje somos considerados em alguns departamentos, algumas empresas, como, por exemplo, eu tenho um conflito com você, mas eu não quero resolver o problema com você. Eu não estou disposto a resolver com você. Nem com o meu chefe. Eu só quero mandar. Eu só quero... Exatamente. Então, entre em contato, ventilando as frustrações, ventilando tudo aquilo que a incomoda, depositando na gente toda aquela energia pesada, negativa. E eu fico feliz por um lado. Eu vou chegar lá para vocês entenderem. Porque se uma pessoa, ela vem até vocês e fala, olha, estou passando por um problema, e ela explana o problema,
inconscientemente, o inconsciente ele é muito legal. O inconscientemente diz o seguinte: opa, eu enxergo você um porto seguro. Eu enxergo você uma pessoa, uma porta, um confiante, que consegue me ajudar a resolver o problema. Vou pegar a sua palavra, confiança. Sim. Psicologicamente, confiança é se colocar vulnerável a uma outra pessoa. Que é extremamente difícil. Muito. Esperando que você Com resolva um certeza. problema meu, que por conta própria eu não posso resolver. Isso é muito forte. Muitas vezes isso pode até partir da gente, né? Sim. A gente depositar a primeira confiança na mesa, Exato. principalmente o contato assim, ó, no tete a tete. Muitas Exato. vezes o atendimento é ligação, é pelo computador, mas quando é aqui, ó, a Gabs e o Lipão, quando eu coloco primeiro a confiança na mesa, a pessoa ela vai aos pouquinhos, né? Não tem Sim. comparação. Não tem. Sim. Algumas vezes eu sinto que a área de RH não é levada muito a sério. Não. Comparado com outras áreas dentro de uma empresa. Ok. Então, a gente também tem esse negócio, mas é só a resolução de problema. Fulano não gostou do que eu escrevi para ele. Concordo. Então, também como que isso entra de um lugar que pode ser levado mais a sério por essa resolução de problema de pessoas, que é a base de uma empresa. Isso é maravilhoso. Só fechando ali a linha de pensamento da pergunta anterior, então, o nosso papel é literalmente equilibrar. Sim. Quando um liderado ele entra em contato direto com o RH, dependendo da situação, às vezes pode ser um assédio sexual, um assédio moral, e isso realmente é uma condição que me limita a falar com o meu próximo ou com o meu líder direto. Tá? Entra na causa de... Sigilo? Isso, de sigilo. Sim, com certeza. E a gente trabalha isso. E tudo bem, esse é um caso. Mas existem muitos casos. De 10 casos, 9 casos são para conflitos que poderiam ser resolvidos num simples tete-a-tete, como a Gabs disse. Sim. Então, quando a gente vai ver, não gostei do jeito que o fulano falou comigo hoje, porque ontem ele me tratou diferente. Não gostei da entonação de voz. Eles não falam exatamente entonação de voz, mas entra. Eles expressam tipo assim, falou alto demais comigo. Ou nem falou, passou batido. Então, acho que ele tá me mirando e tal. Então, é uma galera que entende que o RH hoje é só o executor, é o bicho-papão. E não é. Não é. A ideia do BP, do Business Partner, é justamente trazer o RH para mais próximo dos colaboradores e falar, galera, a gente não está aqui para mandar ninguém embora. E o RH não manda ninguém embora. Quem manda embora são os líderes, por uma questão totalmente ali insustentável. E isso tem que ficar muito bem claro. Nosso papel é, como a gente conversou um pouquinho antes, não é resolver o problema, e sim sempre evitar que esse problema aconteça. Essa é a ideia. Esse é o suprassumo. Imagine só, não só RH, imagine no mundo inteiro, se nós trabalhássemos a prevenção. Como seria isso? De que forma que trabalha isso? Nossa, por exemplo, prevenção, Gabs, é um preparo antecipado. Ou seja, eu me antecipo a um fato, a um imprevisto. E o que é um imprevisto? Uma situação não planejada. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho a certeza absoluta de que eu não sei nadar, não vou eu pular vou salvar na água. alguém? Vou pular na água para salvar alguém? Não, né? Mas tem muita gente que faz isso, Sim. porque acha que sabe. Tem gente que pensa, vai dar nada, eu li um viro. livro sobre natação. Essa é boa. Entende? Então, assim, prevenção, preparo antecipado. Ao quê? As situações não planejadas, os famosos imprevistos. Então, fechando essa pergunta aí, que ela foi muito legal, nosso papel é trazer equilíbrio. É trazer ali a justiça. Justiça é a aplicação das regras, é a aplicação das normas ao caso que está acontecendo, ao caso concreto. A gente aprende muito isso no direito também. Isso é muito importante. Então, esse é o papel do RH, é trazer o equilíbrio. Opa, peraí, então você não está só me defendendo? Você está defendendo o líder também? Não é questão de defesa. A gente não está no lado de ninguém. Tá todo mundo do mesmo lado. Exato. Entende? É o mesmo CNPJ. Essa frase também é muito legal. Calma, relaxa. É tudo mesmo CNPJ. Vem cá, me dá um abraço. Tá. Isso é muito legal, porque faz as pessoas entenderem que não há dois lados. Existe um lado só. E está do mesmo lado da gente. Harmonia. Uma coisa que eu tenho, assim, é um pouco pessoal meu, mas eu acredito que vai se encaixar muito pra gente aqui e pra quem tá assistindo também. Eu tenho dificuldade de colocar os meus sentimentos de fora. Então, às vezes, por exemplo, às vezes a situação me envolve. Sim. Às vezes é uma coisa que acontece comigo, muitas vezes como RH, a gente tem essa situação de que a gente é o mediador, beleza, não tem nada a ver comigo. Mas a gente vive isso na vida. Essa questão que tu falou da prevenção, muito importante, mas
exige um preparo Nossa. para trazer isso como uma realidade para uma empresa, toda uma mudança de cultura organizacional. Então, eu acredito que talvez nesse momento seria mais a gente entender, tá, beleza, eu não sei prevenir ainda, mas como é que eu vou lidar com isso da melhor maneira? Então, quando me envolve a situação, como é que eu vou separar? Sabe? Como é que eu vou estar com o corpo presente, mas eu vou separar minha cabeça para que, se a pessoa chegar com unhas e dentes e facas, que eu não me arme também. Isso Não se leve torne- tanto na pessoa. Exatamente. Porque muitas vezes o conflito, o sonho de consumo seria que houvesse sempre um mediador, Sim, com uma pessoa certeza. mais sábia, Com um RH da vida para ajudar. verdade. Mas na maioria das vezes eu tenho um problema com a Kylie, eu tenho que sentar com a Kylie e falar, Kylie, e aí? Vamos resolver. E Exato. como é que a gente não vai pro fight, que nem o pessoal Legal, brinca? muito, muito legal. Primeiro de tudo, Gabs, é a primeira norma que eu sempre coloco em prática. Na mediação de conflito você tem que separar a pessoa do problema. Ok. Se alguém entra em conflito contigo e essa pessoa começa a ventilar frustrações direcionadas para você, então é bem provável que o problema seja pessoal. Se a ventilação do problema for em relação à situação, ao ambiente, à empresa, opa, legal. Muita gente, elas recebem essas informações e elas decidem, as pessoas decidem aplicar isso de forma negativa na vida delas. Então, por exemplo, você é horrível, você é feia, você é incompetente. Nossa. Entende? Então, como assim? Eu odiei o seu atendimento, porque você não me deu 10% de desconto. Olha, péssima essa empresa. Odiei, nunca mais volto aqui. E você pode ter certeza que eu estou no grupo de WhatsApp e eu vou fazer o escarcel. Ok, perfeito. Então, duas dicas bem legais. Você tem que se conhecer. Você tem que saber qual é o limite da casa. Então, por E exemplo, também nesse negócio de se conhecer também Aham. entra o autoconfiança. Porque é você ter Nossa, confiança em você mesmo Concordo. pra falar assim, por que isso estaria me afetando? Exato. Eu sou maior que essa situação. Exato. Essa linha de pensamento é exatamente o segundo tópico, que é receber todas as informações de E forma filtrar. neutra. E conseguir filtrar Exatamente. Filtre, fica de forma neutra na sua vida e você decide se ela vai ser positiva ou negativa. Então hoje, se eu não dou 10% de desconto, é só um exemplo, né? Sim. Para qualquer um cliente, eu não posso, sabendo que ele está frustrado, sabendo que ele não curtiu o atendimento, sabendo que 10% não é uma necessidade, mas sim um desejo, que também é outra coisa que tem que saber identificar. É um desejo ou uma necessidade? O que nós estamos discutindo aqui, esse conflito, para onde Sim. ele está levando? Desejo. Eu não preciso, mas eu queria. Então, por exemplo, eu tenho um iPhone 12, preciso ter um 13? Não, mas eu desejo, ok, é o querer. Eu preciso do 13. Ok. Necessidade. Então, por exemplo, alguém te roubou ou caiu e quebrou. Preciso do tempo. É uma necessidade. Ou eu você preciso. trabalha com isso. Exatamente. Então, Mas- saber identificar. Então, conhecer a você mesmo, receber as informações de forma neutra e aplicá-las de forma positiva na sua vida. Não deixa essa negatividade te deixar para baixo, porque isso acaba muito seu dia. Existe um termo muito legal, e aqui eu encerro essa pergunta, com um termo muito legal que a gente coloca em prática, que se chama economia emocional. Então, vou dar um exemplo. Toda interação que existe num conflito, ou até mesmo com as pessoas fora do conflito, geralmente você acaba pegando um pouquinho dessa pilha da pessoa. Então, por exemplo, se eu chego hoje com expressões faciais positivas, a entonação de voz lá em cima, sabe? a gente Você acaba já influenciando. Na hora a pessoa Ó, começa a rir. Tá rindo, entende? Então, eu deposito em você uma pilha positiva, isso é legal. Mas- E depende até, desculpa interromper, mas depende até das pessoas que estão com essa, vamos dizer, esse tipo de... Essa energia, E essa vibe, energia, essa imagine pilha. se seu chefe viesse todo bravo e Exatamente. chateado, a empresa inteira já sente, já fica Isso. recuada, já. Ih, o chefe chegou bravo É isso. já. Você entendeu? Ele Sim. depositou a pilha dele pra cima de todo mundo. Uma pessoa que sabe mediar um conflito, opa, ela vai separar o problema da pessoa. Ou ele trouxe para a equipe, então ele não trouxe para mim. Entende? Então isso não pode me afetar. A economia emocional é quando você tem diferentes interações ao longo do seu dia
E no final do dia você vai sentir. Se o seu dia foi, pô, caramba, que dia pesado, chato pra caramba. Pô. Sabe quando você fica numa vibe bem ruim? Ok, então quer dizer que a somatória dessas emoções ao longo das suas interações do dia, a esmagadora maioria foi negativa. Isso é muito ruim. Isso acaba. E se você não tiver o equilíbrio aqui, a economia emocional, isso é um grande problema, porque as pessoas aceitam essas informações, essa pilha negativa das outras pessoas. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Sim, Ou aquela pessoa com certeza. que fala mal de todo mundo em qualquer momento? São pessoas tóxicas. São pessoas que... Eu até bato na mesa aqui, ó. Fique longe dessas pessoas. Pessoas que vivem do escândalo. Pessoas que não podem ver nada. Ei, vem cá, e tal. Isso é muito ruim. A toxicidade dela é muito grande. Vai te afetar muito. Então, se afaste dela. Se afaste dela. Ou seja até intencional. Eu gosto de você, mas nem tanto. Eu falo isso de uma boa. Gosto muito de você, cara, mas nem tanto. Então, cara, essa pilha tá me deixando pilhadão também. Eu até brinco, né? Então, essa é uma forma muito legal. Tá? Então, a economia emocional. Sempre, e você vai decidir se sua somatória de pilhas positivas ou negativas ao longo do dia vai ser bom ou ruim. Porque é você que decide. Eu estou recebendo essa informação. Sim. Vou aplicar de forma positiva ou negativa? Você que decide, ok? Existe uma técnica que eu aprendi. Aham. A minha psicóloga, obrigada, psicóloga, ela chamou de técnica do sanduíche. Não sei se tu já ouviu falar. Já. Possivelmente hajam Bem por cima. Manda. possivelmente hajam outros nomes, mas ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho uma conversa difícil que eu preciso ter. Então eu vou ter 3 passos. Primeiro passo, primeiro pão. Eu vou amaciar a conversa. Então, tudo que eu tenho de positivo que eu tenho para falar sobre a pessoa, eu falo nesse momento. Nesse momento, eu não vou falar sobre o problema. Vou falar para ela sobre o quanto eu gosto dela, o quanto eu valorizo o trabalho dela. Quanto ela é inteligente. Mas assim, o que não é mentira? A gente Sim. tá focando nas coisas positivas, assim. E reais, porque também não Reais. adianta você Verdade. Exatamente. jogar Exatamente. E assim, essa técnica, ela não serve só pro ambiente de trabalho, serve para as relações pessoais também. Claro. Então, nesse momento a gente fala, por exemplo, vai ter uma conversa com um pai, com uma mãe, a gente fala pro pai o quanto a gente ama ele, fala o quanto ele é importante pra gente, todas as coisas. Beleza. Passei essa primeira etapa, a partir desse momento eu vou falar sobre o problema. Mas eu não vou falar sobre o problema acusando a pessoa. Eu posso falar, por exemplo, olha, eu tô chateada, eu fico chateada quando tal situação acontece. Você traz pra você. Exatamente. Eu não vou falar, por exemplo, eu não gosto quando você faz tal coisa. Não. Ok. Eu não vou apontar o problema apontando facas pra pessoa, apontando dedos pra pessoa, mas eu vou focar no problema. Nesse momento aqui, eu já não vou mais amaciar o ego da pessoa. Eu não vou dizer, por exemplo, ai, me chateia quando você fala rude comigo, mas eu te amo. Ok. Quando é o caso do meu pai. Eu não vou mais falar nesse momento. Não, nesse momento eu vou falar só a situação que me machuca. Perfeito. Sem rodeios. Eu vou falar o que me chateia. E aí, depois no final, eu concluo falando, por exemplo, mas eu gostaria que fosse diferente. Muito bom. Mas a situação não precisa ser dessa forma. E assim, para mim, eu acredito que isso está sendo um aprendizado muito grande. Porque às vezes eu tendo a ser uma pessoa um pouco prolixa, e é uma dificuldade para as pessoas que são prolixas falarem, e muitas vezes elas falam e não são ouvidas. Eu amacio ali o ego da pessoa, né? Isso é bom. Com os pontos positivos, Isso é depois muito bom. falo sobre o problema e abro espaço para ela falar. Quando eu viro para a pessoa, depois de expor o problema e falo, eu gostaria que não fosse dessa forma, eu queria que fosse diferente, eu tô jogando a bola para ti agora. Sim. Tô te dando assistência. Vamos marcar o gol juntos? Olha que maravilhoso. E da abertura pra ela também Exatamente. ajudar a resolver o problema. Exatamente. Construção. Como que você acha que a gente poderia resolver isso? Ou quais são suas ideias sobre problemas? Muito bom. Tudo A partir desse ponto, Construindo, a gente... construindo. Poxa, a pessoa tá me chamando para construir. Então quer dizer que minha opinião, ela vale. Olha que bacana. Eu vou pegar Por favor. essa técnica sanduíche. Por favor. Ela é muito legal. Porque o resumo dela, você explicou o processo. Sim. Mas se a galera pergunta, mas para que ela serve? Ela serve para você dar a oportunidade para a parte contrária reconhecer o seu erro sem constrangê-la ou sem humilhá-la. Isso é muito forte. Se você, na mediação de conflito, que é a base
geral da mediação de conflito é escutativa. Muito legal. É escutar, literalmente. Às vezes a galera, eu estou te ouvindo para poder te responder. Sim. Eu não quero nem esperar você terminar para... Não. Tô escutando para Exato. aprender ou tô escutando para responder? Exatamente. Então, é escutativa. Mas a ideia da mediação de conflito é entender para atender. É dar a oportunidade para a pessoa reconhecer a falha ou o erro dela, que são duas coisas também. Erros são diferentes de falhas. Erros, isso é muito importante. Olha que legal. Os erros é algo natural de um processo de aprendizagem. É algo que eu vou passando e às vezes acontece, mas ok, entendi, é inconsciente. Estou melhorando o meu processo. Então, por exemplo, se eu chego 7h15 no meu trabalho, não, mas espera aí, no contrato de trabalho está falando que são 7 horas. E não é 7 horas para bater o ponto, 7 horas é para estar à disposição da empresa. Opa, Sim. legal, foi um erro, Lipão, foi mal, perdão, amanhã 7 horas. Ok, já estou à disposição. Maravilha. Mas existem as falhas, que é quando o colaborador, a pessoa, ela insiste intencionalmente naquilo. É 7h15? Ah, mas eu vou chegar às 7h30. E chega às 7h30, e 7h40, e 8 horas, e assim sucessivamente. Desafiando. É né? muito, é desgastante, entende? Então, além de entender para atender, essa técnica sanduíche é muito legal porque me dá a oportunidade de reconhecer o meu erro, sem constranger, sem me humilhar. Isso é muito legal porque você ganha uma grande amizade aí. Pô, que legal, que consideração bacana. Como é que eu posso saber para fazer... gente, isso não estava nem no roteiro, Não, mas manda. surgiu Joga. assim, acho que é muito importante. Joga. Como que eu sei até onde eu insisto na pessoa? Ok. Porque, assim, às vezes a gente tem uma situação no trabalho, a gente conversa, como tu disse, mas aí tem isso instaura essa rebeldia na pessoa. Às vezes tem a impressão que a pessoa entendeu o recado, mas aí, na verdade, ela não entendeu nada, ela continua insistindo. Até onde eu insisto, até onde eu coloco um ponto final e falo, olha, ou tu muda de atitude, olha, a gente vai ter que... Sim. Tanto para a empresa, quanto... Olha, gente, esse assunto, ele Vai se aplica para nossa vida. Legal, com certeza, Gabs. Que nem uma mãe, como se fosse, né? Tipo, eu vou te avisar 2 vezes. Na terceira já. Chinela. Exato. Chinela canta, exato. Até onde insistir numa pessoa? Exatamente. Existe uma pergunta que geralmente eu sempre faço quando alguém me faz uma pergunta. Eu falo o seguinte, a resposta é: você quer ir pela justiça ou você quer ir pela misericórdia? Tem 2 formas bem legais de conduzir. Não quer dizer que uma é ruim e a outra é boa. As 2 são boas e vão dar uns resultados. Os mesmos resultados, só que o caminho é diferente. Então, por exemplo, se hoje, eu vou dar o exemplo da galera do ponto, chega às 7h30, 7h30, 7h40, 7h50, ok, eu quero ser justo ou quero ser misericordioso? Justiça. Amigão, vamos lá? Olha, tá vendo aqui? Esse aqui é o código de ética e conduta profissional da nossa empresa. E esse aqui também é o nosso contrato de prestação de serviços. Você assinou. Um contrato é um acordo de vontades. Então quer dizer que você está de acordo. Eu preciso que você esteja. Não é um desejo. É uma necessidade. Eu preciso que você esteja aqui. Entende? Não é um favor que eu estou te pedindo, literalmente, porque é um acordo. Você me traz a sua mão de obra qualificada e, em retorno, eu te pago por ela. Simples assim. Justiça. Apliquei a norma ao caso concreto. Resolvido. Se ele não for e continuar sendo falho, e não no erro, ser falho, intencional, aí a gente vem para as penalidades. A gente vem para o bate-papo, enfim. Agora, não, Lipão, vamos pela misericórdia? Legal. E aí Até onde vai a misericórdia? Exatamente. Quão disposto você está, Gabs? Qual é o esforço físico e mental que você está disposto para poder correr com essa pessoa? Isso é muito importante. Então, por exemplo, aí é que entra num outro tema que vai mais uns 40, 50 minutos de conversa, que é criar relacionamentos autênticos. Criar um relacionamento autêntico é estar próximo, é estar constante, é ser intensivo, ok? É abrir isso, é criar uma conexão psicológica com essa pessoa. É você conquistar a confiança dela. É você literalmente ter a empatia disso. Então, por exemplo, hoje, se eu for misericordioso no mesmo exemplo, oxe, Lipão, sabe o que é, cara? É que na verdade eu briguei com a esposa e, rapaz, isso é um problema, eu dormi fora de casa, a gente está passando por um grande problema. Então, o comportamento que é movido por um estímulo, Sim. que cria um desejo, que cria ação, que cria um resultado. Esse é um comportamento, é a anatomia de um comportamento. Então, puxa, qual que é a origem, qual que é o estímulo, qual que é o problema? O que está desembocando aqui, então, por exemplo, se ele está tomando essa atitude, se ele tem esse hábito, esse comportamento repetitivo,
queira saber qual é a base, o que está resolvendo. E ele vai resolver aquele problema? Então, vale a pena? por exemplo, às vezes, ele só quer... E eu já resolvi muitos conflitos assim. Então, por exemplo, o colaborador estava indo muito ruim, muito mal. Sim. Mal, de tipo, caramba. Pesado. E a galera, não, eu acho que é interessante a gente, né, rescindir, porque já foi mais de 6 vezes, já demos mais de 4 advertências. Eu falei, poxa, então, peraí, vamos ver se é um erro ou se é uma falha. Eu identifiquei que era uma falha não intencional. Olha que interessante isso. Então, quando eu fui ver, tinha um problema familiar. Voltar à origem do problema, Exatamente, e resolver. Irmão, o que você precisa? Ele só precisava ser ouvido. Ventilar frustrações. Então, ele falou mal de todo mundo, ele gritou, ele chorou. E eu falei, cara, pode falar, eu tô aqui, vamos lá. E no finalzão, é muito gostoso isso. Cara, ele falou que perdeu o irmão. Obrigado. E tal, que não sei o quê. Então, fecha os olhos, brother. E ele não se despediu do irmão. E o irmão veio a falecer e tal. Foi uma coisa muito, muito tensa, muito pesada. Fecha os olhos. Ele fechou os olhos e falou assim, eu vou te dar um abraço. E nesse abraço eu quero que você, cara, se despeça. Não é isso, é você e Deus agora, mas o abraço vai ser meu. E eu fui, apertei ele com força e ele, nossa, chorou. Tá, resolvi o problema. E ganhei uma grande amizade, literalmente, porque houve uma conexão muito forte ali. Hoje ele me respeita, hoje ele cumprimenta da gente lá do fundo, lá limpão. Hoje ele é um propagador das boas novas, entende? Pô, galera, vamos bater o ponto aí certinho. Ou não tá usando EPI? Vamos usar EPI. Uma boa influência, né? Muito. Influência é a base da liderança. O que a gente não resolve com comportamento positivo, Exatamente, amiga, exatamente. Então isso é maravilhoso. É isso que faz as pessoas seguirem o caminho que é correto. Lipão. Uau! Infelizmente, o nosso tempo... Já? Infelizmente. Então, assim, se tu pudesse, assim, sintetizar em três coisinhas, 3 pontos, 3 dicas. Maravilhoso. Coisa, assim, de 2 minutos. Nossa. Papum, pra pessoa que tá assistindo a gente lembrar da síntese da nossa conversa. Tá bom, vamos lá. Nossa, são muitas. Em 3, eu vou elencar as 3. Primeiro, você não pode tentar mediar um conflito, resolver o problema do próximo se você não se conhecer. Isso é um grande problema. Então, conheça a si mesmo. Saiba quais são os seus limites. Qual é a sua elasticidade emocional. Elasticidade comportamental. Até onde eu posso ir. Entende? Às vezes, um bate-papo é o meu limite. Às vezes, isso já aconteceu, me ameaçaram de morte. Porque eu, enfim, vou esperar com a faca. Ele esperou com a faca lá na portaria lá. Ok, eu fui lá. Então, a minha elasticidade era, não, tudo bem, vamos lá. Busquei a origem, problema dentro de casa. Sim. Então, conheça-se a si mesmo. Eu sabia exatamente o que fazer e como fazer. Literalmente para desarmar. Conheça a si mesmo. Segundo, que é muito importante, se você se conhece, você tem que saber monitorar o seu sentimento e o sentimento da pessoa contrária. Legal. Ok? Como é que eu posso ter esse radar, esse bom senso? Ouvindo. Ouça. Não ouça para responder. Ouça, entenda para atender. Essa é a pegada. Você vai identificar que nas ventilações de frustração ele sempre vai falar frases semelhantes. Opa, peraí. Então, a frase é o quê? O ramo é familiar, o ramo é espiritual, o ramo é educacional. Opa, peguei a veia. Pegou a veia? Ok. Aí você segue nessa. Na terceira. Uau. Escuta ativa. Entender para atender. Para resolver, para mediar, para concluir o conflito, é sempre focar nas soluções mais didáticas. Não foque no problema. Focar no problema vai evocar ainda mais ventilações de frustração. Sim. Vai chegar uma hora que ele vai ventilar tanto que ele vai fazer assim, ó. E a frase é mais ou menos assim, ó. Então eu tô ventilando que isso aqui é uma porcaria. E aí ele faz assim, ó. Ó, são meus ombros. Então é isso, cara. Eu não sei mais o que falar. Ok, ele baixou a guarda. É aí que você vem e traz a solução didática, a solução objetiva. Agradeça a ele, vem com a técnica sanduíche. Essa é a ideia. Então, ofereça condições adaptáveis, mas para focar na solução. Não foque no problema. A galera tem muita dificuldade de separar o que é problema da solução. Então, primeiro, só reforçando, conheça-se a si mesmo. Segundo, escute, entender para atender. E terceiro, na ventilação, no término da ventilação da frustração, quando você sente que ele... É isso. Deu aquela respirada final. Aquela bufada, assim,
Aí você entra com a solução, porque é quando ele já baixou a guarda emocional dele, ele está preparado para ouvir agora. Se eu fosse focar nas 3, seria isso. Que perfeito, Felipe. Muito obrigada mesmo por essa participação e essas contribuições tão valiosas que não só pra gente, né, mas para qualquer um que esteja ouvindo também, que queira procurar mais sobre o assunto de como poder resolver qualquer tipo de problema. Isso é maravilhoso. Se você dominar essas 3 técnicas, acredite, você vai evitar do que resolver. Isso é fato. Quero agradecer, obrigado pela moral, mais uma vez é um prazer. Que essas técnicas nem são só para empresas, também são tudo. Pra vida, né? Pra vida, Com certeza. Uma divergência de opiniões Sim. é um conflito. Pronto, pode colocar em prática. Hoje, Perfeito. por exemplo, você pode colocar aqui agora, por exemplo, o próximo convidado. Você pode questionar. Eu posso não concordar com a sua opinião, mas não quer dizer que você esteja errado ou esteja certo. Enfim, seguimos nessa mente pensando. Muito obrigada. É um prazer. Tu foi vital, essencial. Tamo junto. Conta comigo sempre que precisar. Pra gente, Muito alunos de obrigada administração mesmo, e com ciências certeza. contábeis, aprendizado pra vida. Obrigado, galera. Muito obrigada, Lipão. Valeu. Muito obrigada. Bom.